Quantas vezes eu já tentei orar e não consegui? Quantas vezes eu já entrei em meu quarto, já me ajoelhei diante do Senhor e não sabia como me expressar, não sabia o que dizer, o que falar e sentia dificuldade de orar. E deixa eu te dizer uma coisa, muitas pessoas se sentem assim, e talvez você seja uma delas. Isso não é incomum, tá? Os discípulos também tiveram dificuldade em orar, tanto que pediram ao Senhor que os ensinasse a orar. E o Senhor Jesus assim o fez. Não só os ensinou como orar da maneira correta, como também da forma como não se devia orar. Que já tem um vídeo, inclusive, no canal falando sobre isso. A forma errada de se orar. Depois vocês vão lá assistir. E hoje, seguindo esse estudo, nós iremos caminhar pelos versos de 9 a 15, nesse modelo de oração que Jesus nos deu para nos orientar. Portanto, a partir do verso 9 em 6 de Mateus, lá no Sermão do Monte, o Senhor Jesus diz assim: portanto, orem assim. E a primeira palavra da oração é Pai. Pai nosso que estás nos céus. Ele nos traz a um novo relacionamento com Deus, através dele, né? Através do seu sacrifício, o véu do templo é rasgado. Então, ele rasga a separação que havia entre nós e Deus, nos dando livre acesso ao Pai, agora como filhos amados, adotados por intermédio de Cristo. E é isso que ele está nos trazendo aqui. Pai, é você tomar posse dessa nova identidade. Você é filho. Se você está em Cristo Jesus, se você é discípulo, porque aqui ele está falando para os discípulos, para os seus discípulos. Se você é discípulo, se você creu nele como seu único e suficiente Salvador, se você está unido com ele na sua morte, vida, morte e ressurreição, você é filho de Deus, adotado por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, tome posse dessa nova identidade. Então, a primeira coisa que Jesus está trazendo para você, para nós, para os discípulos naquela época e para nós, é a identidade de filho. Nós nos dirigimos a Deus como um filho. E aqui ele vem Pai Nosso. Pai Nosso, Pão Nosso. Você vê essa pluralidade, né? O comunitário é nosso, o Pai não é meu, o Pai é nosso. Então ele nos está trazendo na nossa consciência que agora nós não somos mais, não vivemos mais para nós mesmos. O egoísmo está sendo deixado. Agora vocês fazem parte da família, da minha família, da família de Deus. Então não é mais você sozinho. Se você creu em Cristo, se você está unido com Ele, você é parte da igreja, que é o seu corpo de Cristo. Paulo vai dizer lá aos Coríntios que o corpo de Cristo é composto por muitos membros, né? Cada membro é essencial. C.S. Lewis vai dizer no livro Cristianismo Puro e Simples que a igreja é o organismo físico por meio do qual Cristo atua. Então a igreja é o corpo de Cristo, composto por vários membros, ou seja, pessoas, diversas pessoas que creem em Jesus em vários lugares do mundo distinto, né? Aqui na África, no Japão, todos aqueles que creu de verdade e que segue Jesus, que está submetido ao seu senhorio, que está unido com ele, que agora não é mais só um, mas é um em Cristo, está em Cristo, está unido com Cristo. Essa doutrina da união com Cristo é linda. Depois eu vou trazer um vídeo aqui sobre isso. Mas agora unido com Cristo, você é corpo de Cristo. Agora não é mais só você, mas é você, é eu e é tantos outros quantos Deus predestinou e Deus chamou e vai chamar todos quantos creram em Jesus e estão submetidos. Então, igreja é um grupo de pessoas, é uma comunidade, não é só você sozinho, é uma comunidade. Igreja é o corpo de Cristo, todos aqueles que creram que estão unidos a Cristo. E aí Jesus está nos trazendo essa consciência coletiva. Eu não penso mais em mim só, em mim mesmo. E nós vemos muito isso, esse exemplo, quando a família de Jesus vai chamar Jesus. Ele está na casa de um dos seus discípulos ensinando e chega alguém e fala com ele: olha, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora querendo lhe falar. E aí Jesus diz: minha mãe e os meus irmãos e minhas irmãs são todos aqueles que ouvem e fazem e obedecem, que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse é minhas irmãs e meus irmãos. O que Jesus está dizendo aqui? Que a família biológica não importa? Que a família biológica agora tem que ser esquecida? Não, não é isso. A família biológica é importante. Você precisa honrar pai e mãe. O que eles estão nos trazendo é para uma nova dimensão, a dimensão do reino. Nós vivemos uma realidade paralela. Então ele está trazendo essa realidade superior do reino,
que essa realidade superior do reino venha e adentre a nossa realidade biológica e domine sobre ela e governe sobre ela, que essa realidade do reino que é superior venha e adentre a nossa realidade e que nós possamos compreender a primazia dessa realidade, que ela é superior, tá bom? Jesus nos traz essa consciência coletiva, primeiro a consciência de identidade, tá? Identidade, você toma posse da sua identidade de filha. E a consciência coletiva, Pai nosso, Pão nosso, nossas dívidas, nossos pecados, porque nós somos devedores, sabe? É sempre nós, não é você. Você vai orar assim, meu Pai, não, é Pai nosso, pão é nosso. Se você não tiver essa consciência, amado, se você está orando mal, e aí é isso que Jesus nos traz. Cara, não pense só em você, pense no corpo. Não pense só em você, você não é sozinho, você não é mais sozinho, agora você pertence a uma família. Identidade, coletividade e a consciência de quem Deus é. Deus é Pai e que estás nos céus, Ele é transcendente. Santificado seja o teu nome. O Deus transcendente, o Deus que é totalmente outro, que é além, que está acima de tudo que foi criado, acima da criação e além dela. Esse Deus todo-poderoso, que é infinitamente outro, na qual nós não conseguimos compreender completamente, porque o completo de Deus não existe, Ele é infinito. Então nós nunca vamos conseguir compreender a completude de Deus, né? Nossa capacidade, a gente não tem essa capacidade e é impossível que isso aconteça, porque Ele é infinito. Dizer ao contrário seria negar a sua infinitude. Logo, Ele é um ser infinito que nós nunca podemos compreender completamente, mas nós podemos e nós sabemos que o que conhecemos dele, o tanto que ele se revelou para nós é verdade. Então nós podemos ter um relacionamento verdadeiro com ele. O que nós conhecemos dele, aquilo que ele revelou através da criação e através da sua palavra, é verdade. Portanto, nós podemos ter um relacionamento real, pessoal e verdadeiro com ele. Ele é nosso Pai, nós temos identidade de filhas, de filhos. Ele é nosso, nós somos corpo de Cristo, igreja. E Ele é aquele que é totalmente outro, todo poderoso. E deve ser santificado, deve ser glorificado, deve ser exaltado por isso. Porque esse Deus que fez todas as coisas, que governa todas as coisas, que é soberano sobre todas as coisas, que é totalmente outro, atemporal, onitemporal, que governa sobre todas as coisas. Esse Deus, que é totalmente outro, Ele se revelou a nós, se fez pessoal para conosco, Ele é pessoal conosco. Ele se fez Pai, Ele é nosso Pai, tá bom? Então Jesus também está trazendo essa consciência. Isaías 57:15 diz assim, nós podemos ter uma compreensão melhor desse que estás nos céus, desse ser que é totalmente outro, esse que é 3 vezes santo, que é santo. Ele é santo, 3 vezes santo, e nós somos impuros. Ele é o Criador, nós somos criatura. Ele é o Deus eterno e infinito, e nós somos finitos. É esse Deus que é nosso Pai, é esse Deus que se relaciona conosco. É esse Deus que enviou o seu amado Filho, que é um com Ele. E aí Isaías 57 diz assim, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Oh, glória a Deus. Esse Deus que é alto, que é sublime e que habita a eternidade, que é eterno e cujo nome é santo. Esse Deus, Ele se faz presente em nossas vidas. Ele nos ouve e Ele nos proporcionou, nos possibilitou sermos filhos por intermédio do nosso Salvador, de Jesus Cristo. É isso que Jesus está trazendo à nossa consciência. Meu filho, esses dias, um dia desse,
eu pedi pra ele orar e ele não quis orar, né? Meu esposo pediu pra ele orar na vigília de oração que teve na nossa igreja e ele não quis orar de forma nenhuma. E aí a gente ficou bastante preocupado e triste e eu enxerguei aquilo como uma rebeldia dele, né? Não só eu, como meu marido, nós ficamos preocupados em relação a isso. Passou-se o tempo e a gente em casa sempre pedindo, Pedro, a gente sempre ora. Ele fala, não, mamãe, você ora. Não, papai, você ora. E a gente sempre pedindo, Pedro, ore. Tenta orar você sozinho, estimulando para que ele orasse sozinho. E aí a gente conversou, fui conversando com ele. Dei um tempo uns dias desses atrás, ele, com muita vergonha, ele disse assim, papai, eu não sei. E a gente falou, não, mamãe, você vai falar o que você quiser. Você pode agradecer a Deus por o que você quiser, o que vier na sua mente. Agradeça a Ele. Ele tá aqui, Ele tá presente, Ele tá te ouvindo. Agradeça a Ele por qualquer coisa. O que vier na sua mente, agradeça. Estimulando Ele, né, a ter esse relacionamento com Deus. Agradeça ou peça alguma coisa para o Pai do Céu. E aí ele falou algo que me deixou triste. Ele falou assim, eu tenho vergonha. Eu falei, você tem vergonha, mãe? Ele disse que tinha vergonha de falar com Deus. E quantos de nós, adultos, mas tão crianças na fé, temos vergonha do nosso pai? Aquilo ali mexeu comigo, porque eu ia ficar muito triste se meu filho tivesse vergonha de mim. Nós não devemos ter vergonha do nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E aí eu conversei com ele, filho, não tenha vergonha do Senhor, porque Ele te ama mais do que eu. O meu amor por você, Ele é infinito e grande, mas o Senhor te ama mais do que eu te amo. O Senhor ama você mais do que o papai te ama. Ele criou você. Ele formou você. Cada ossinho seu, cada célula do seu corpo. Você é projeto de Deus. Você foi criado por Deus, Ele te ama. Ele te deu a bênção de nascer nesse lar, ter esses pais. E de conhecê-lo. E de estar ouvindo aqui agora sobre Ele. Ele se revelou para você. Ele está aqui ouvindo você, então fale com Ele. E ele com muita dificuldade orando. Ele conseguiu com muita dificuldade. E eu tô tentando trabalhar isso nele. Ontem foi a mesma coisa. E ele fala, Senhor, e fica com muita dificuldade, com muita vergonha ainda, sabe, de falar com Deus. E eu estimulando, pode falar, mamãe, Ele tá aqui te ouvindo. Ele fala assim, mas como, mamãe, que Ele tá me ouvindo? Isso é maravilhoso. A gente tem que aproveitar as perguntas dos nossos filhos. Eu aprendi isso com Herbert Campos Júnior. A gente precisa aprender a aproveitar as perguntas dos nossos filhos para falar dessa grande história de amor. E aí eu fui explicar para ele que Deus é um Deus eterno, que Deus é um Deus poderoso, que antes que o nosso pensamento se forme na nossa mente e que palavra chegue à nossa língua, Ele já é conhecedor, porque Ele conhece todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas, antes que aconteça, antes que exista, Ele já sabe. Ele chamou coisas que não existiam para a existência. E eu fui explicar para ele a grandiosidade desse Deus, o poder desse Deus. E esse Deus, que é todo poderoso, que é totalmente outro, se faz presente neste momento de oração, se faz presente em nossas vidas. E Ele está ali, não é só um momento isolado seu, você está ali com Ele. E é isso que Jesus está trazendo para nós, tem essa consciência de que Ele é seu Pai, tem a consciência coletiva, tem a consciência de que Ele é santo, totalmente outro. Portanto, tenha reverência, santifique o seu nome, glorifique isso, porque essa consciência nos faz exaltar quem Ele é, porque esse Deus se fez Pai nosso. Então, vamos glorificá-lo, vamos exaltá-lo, o seu nome. Então, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o domínio do reino, que o senhorio de Cristo, que o governo de Deus venha sobre nós, sobre o nosso coração. Que não seja feita a nossa vontade, mas a de Deus. Que Ele governe sobre nós. Que realmente sejamos escravos dEle. Somos filhos e somos seus servos, seus escravos. Que Ele realmente seja o nosso Senhor. Senhor de toda a nossa vida, não só parte dela, ou em algumas áreas dela.
E isso nos faz refletir, Senhor, em oração, Senhor, em alguma área ainda da minha vida o Senhor não é Senhor? Em alguma área ainda da minha vida eu não lhe entreguei? Me mostra e me faz entregar tudo aos seus pés, tudo ao seu governo, tudo ao seu domínio, que o teu Espírito Santo venha nos ensinar a entregar tudo a Ele. Então, esse pedido, essa rendição, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como já é feita no céu. Faça em mim a tua vontade como já é feita nos céus. Governe sobre mim. Que prevaleça a tua vontade, não a minha. Tem uma oração maravilhosa que o professor Guilherme Nunes, eu gosto muito dele. Eu assisto algumas imersões com ele e assisto muitas pregações dele, são muito edificantes. Depois vocês podem procurar aí também para assistir. Maravilhosa. Ele tem uma oração que eu anotei, muito boa, que ele inclusive cita essa oração em uma das pregações, que diz exatamente assim, que traduz muito bem isso aqui. Eu vou ler para vocês. Diz assim: estou disposto a receber o que tu dás. Estou disposto a renunciar o que tu tiras. Estou disposto a sofrer o que tu afliges. Estou disposto a ser o que tu queres. É isso aqui, irmãos. Como é difícil a gente entregar tudo ao Senhor. Mas esse caminho que o Senhor nos chama para seguir após Ele é estreito. A cruz que o Senhor nos manda carregar e após Ele. Ele estava indo para onde, irmãos? Para Jerusalém, para a morte, para a crucificação. O que significava a cruz? O instrumento de sua morte, do seu sacrifício e de nossa redenção. Ele manda a gente pegar essa cruz e seguir após Ele para a morte, para a nossa morte, porque não vivemos mais para os nossos próprios interesses. Isso é morrer para o mundo, isso é morrer para nós, para o nosso coração enganoso. E viver para Cristo, isso é difícil. Esse é o caminho estreito que o Senhor nos chama a viver. É estar disposto a entregar tudo, que o reino dele venha sobre nós. É entregar tudo, não só parte, mas tudo. Tudo a Ele. Quem está disposto para fazer isso por livre e espontânea vontade? Quem? Por isso nós oramos, por isso nós pedimos para que Ele execute isso em nós. Porque Ele é aquele que efetua tanto o querer quanto o realizar. Então nós entregamos isso em oração. Por isso que Jesus coloca isso aqui. Por isso que Jesus nos ensina a meditar sobre isso. Nos chama a meditar sobre isso, para entregar tudo a Ele. Porque de nós mesmos não conseguimos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A provisão, Ele é aquele que provê tudo para nós. Tudo que nós temos é Ele que proveu. Tudo. Isso nos leva à gratidão, irmãos. Gratidão é um louvor. Eu acho que não existe um louvor mais perfeito diante de Deus do que gratidão. Isso também nos remete lá ao maná. Nos remete ao maná, sabe? E o pão que desceu do céu. E o Senhor Jesus vai dizer que Ele é o pão vivo que desceu do céu. É o alimento que nos sacia de verdade, né? A água que, se você beber, você tem vida. O pão que, se você se alimentar, você tem vida que não parece. O alimento que não parece. Então, que o Senhor possa nos dar desse alimento. Você desejar realmente se alimentar de Cristo todos os dias. O alimento que não parece. Ter vida nele. No maná celestial. No nosso alimento, o nosso sustento. A nossa provisão. Vem tudo dele, irmãos. Nossa provisão espiritual, Ele já nos deu. O apóstolo Pedro vai dizer que Ele já nos deu tudo aquilo que nós precisamos para a piedade, para a santificação, para viver aqui. Que nós possamos nos deliciar nele hoje, né? Que Ele já nos deu hoje disso, Ele já nos deu. Que possamos tomar posse e levarmos isso em oração. Porque, como falei antes, de nós mesmos não conseguimos, mas com a sua ajuda, com a ajuda do seu Espírito Santo que foi derramado em nós, nós conseguimos. Porque o Espírito está aqui moldando o caráter de Deus, o caráter de Cristo em nós, fazendo o nosso coração ser como o coração de Cristo.
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Pula pro verso 14 e diz assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está nos céus, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Cara, isso aqui, irmãos, isso aqui é morrer. Isso aqui é morrer para você mesmo, isso aqui é pegar a sua cruz e seguir. Isso aqui é morrer, irmãos. Se você foi muito perdoado, você perdoa. E aí tem uma parábola, depois vocês vão ler lá em Mateus 18. Leiam lá. Do homem que devia um absurdo para o Senhor, e o Senhor perdoa ele, e aí vem um devedor dele, que devia pouco, não chegava nem aos pés da dívida dele, e ele não perdoa. E aí o Senhor fica sabendo, todo mundo fica revoltado, fica sabendo, e ó, entendeu? É o que Jesus está dizendo aqui. Se você foi perdoado, você não merecia, você era um agressor, você era um condenado, você estava morto em seus delitos e pecados. Você merecia a cruz, morte, terrível, o inferno. Você merecia a ira de Deus, você era filho da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, enviou Cristo. E você foi perdoado. O seu escrito de dívida foi rasgado na cruz do Calvário. Se você foi perdoado, se você é filho de Deus, você perdoa. Porque você agora vai ser como filho. Você vai andar como filho Cristo Jesus. E não é fácil, tá? Não é fácil. Vocês entendem a rendição aqui? Às vezes você nem fala nem nada. Você só se ajoelha com o coração rendido. Coração rendido. Ore com o coração rendido. Se entregue. É tudo teu, Senhor. Ai, irmãos, eu acho que não tem oração mais difícil do que essa. Entregar tudo ao Senhor. Como é difícil. Mas glória a Deus que Ele nos dá a graça de entregar tudo a Ele. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoarem, pula o verso 14. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus, o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. R.C. Sproul vai dizer que o perdão não é algo particular, como o mundo fala. O perdão, perdoe que o perdão é para você. Nós vemos isso, né? Muito isso nas redes sociais. As pessoas falarem isso, abre a boca para falar. Perdão não é para o outro. Você não perdoa, o perdão não é para o outro, o perdão é para você. É você se livrar disso aí. Isso não te pertence, essa mágoa, essa dor não te pertence. Então você vai se livrar dessa dor perdoando. Então perdão é para você. Você perdoa para você se livrar, para você ficar bem. Irmãos, isso é uma mentira de Satanás. Isso é mentira de Satanás. O perdão é para o outro. O perdão não é algo particular. R.C. Sproul vai dizer que o perdão é algo coletivo. E o corpo de Cristo, ele vive em um contexto de perdão. Diariamente. Ele vive em um contexto de perdão. Ele vai dizer também que aquele que foi perdoado, perdoa. Pessoas perdoadas perdoam outras pessoas. Porque a graça que ela foi alcançada, essa graça precisa refletir. Então, não acredite nessa falácia do mundo. O perdão é para o outro. E às vezes você vai perdoar doendo, com dor. E às vezes a dor vai permanecer. Ela não vai embora. Mas você vai entregar isso. Isso aqui, ó, rendição. Você entrega tudo a Ele. Entrega a sua dor. Entrega a sua mágoa. Entrega tudo. Tudo. Seus sentimentos bons e os seus sentimentos ruins. Porque Ele vai te mostrar se no seu coração há algum caminho mau, como Davi orou. Vê, Senhor, se em mim. Se sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau. Ele vai te mostrar. Ele vai te convencer do seu pecado. E você vai se arrepender. Ele vai te levar ao arrependimento e você vai alcançar graça diante dele. Mas o perdão não é pra você. O perdão é pro outro. Você perdoa, assim como você foi perdoado. Porque você também foi transgressor. Você também feriu a santidade de Deus. Você feriu a majestade de Deus.
Você quebrou a lei de Deus. Então você perdoa, assim como você foi perdoado. Perdão é pro outro, não é pra você, é pro outro. Pro outro. Você perdoa as ofensas dele. E não nos deixes, voltando pro verso 13, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então o Senhor Deus, ele tem o poder, o Todo-Poderoso, de nos livrar das nossas tentações, inclusive das tentações do nosso coração caído. Tiago vai dizer que nós somos tentados pela concupiscência do nosso próprio coração, dos nossos desejos carnais, nossos desejos pecaminosos, né? A palavra vai dizer que resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O Senhor é capaz de nos livrar de tentações. Mas às vezes acontece, né? Tentações e acontece também perigos. Deus ele é poderoso de nos livrar, assim ele queira, dos perigos e nos livrar de tentações, né? De ser tentado por Satanás. Deus pode nos livrar disso. E se ele não nos livrar da tentação, ele não nos deixa cair. E não nos deixes cair quando a tentação vier. Ele não nos deixa cair nessa tentação, mas livra-nos do mal. E como que a gente faz isso, irmãos? Como que, na prática, é fácil, tá bom, orar. A gente ora, mas e na prática? Porque existe também uma resposta nossa, existe uma postura nossa. Como na prática eu vou resistir ao diabo e ele vai fugir de mim? Como na prática isso vai acontecer? Esse poder vai acontecer. Você entende que o poder de Deus vai fazer você resistir. E você vai ter acesso a isso. Se apropriando das disciplinas espirituais, irmão, fortalecendo o seu espírito. Por quê? Porque existe uma guerra entre sua carne e seu espírito. Existe uma guerra entre a sua carne, o seu coração caído e o seu espírito. E você vai resistir às concupiscências do seu coração, à tentação de querer que você caia naquele pecado que te arrodeia dia e noite, sabe? Aquele pecado de estimação, às vezes, que você não quer nem se desfazer dele. Pois entregue também ao Senhor. E o Senhor, ele vai prover caminhos. E ele já proveu, na verdade, ele já proveu. E aí você precisa se apropriar das disciplinas espirituais e, primeiro, a oração. Entendeu? Aqui, ó. Tá na oração. Você entende? Aqui é a oração. Não me deixe cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. Mas nos livre do mal, me livre, Senhor, desse pecado que quer me prender, porque eu não sou mais escrava dele. E aí a gente precisa também, Senhor, me mostra meus pecados. Os pecados de estimação, os pecados que eu ainda não estou convencida, me convence deles. Me mostra, esse aqui, eu estou pecando nisso aqui, isso aqui é um pecado. Me leva ao arrependimento. Me leva ao arrependimento, Pai, para a glória do teu nome, para eu poder viver em novidade de vida, como filha regenerada, filhos amados, pecadores regenerados, perdoados por Deus. E aí tem essa parte, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tá entre colchetes. Provavelmente, se na sua Bíblia tem essa parte, vai estar entre colchetes. O que significa isso? Significa que quando a gente lê algum momento na Bíblia que tiver essas partes entre colchetes, é que esse pedacinho ele não está nos melhores manuscritos. Muito provavelmente é um acréscimo dos escribas, dos copistas. Mas isso não significa que não seja verdade e que não está nas escrituras. E nós vamos ver isso. Então vamos ler em 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 10. Davi louva a Deus. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e o dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Que maravilha, irmãos. Glória a Deus por isso. Então você vê as verdades eternas de Deus e nós podemos compreender, né, quem Deus é e o que Ele quer de nós. O Senhor quer relacionamento, comunhão com Ele. E você não precisa ter vergonha de falar com Ele. Não tenha vergonha de falar com o seu Pai. Eu estava sumida, mas eu voltei, agora eu voltei para ficar. Eu voltei para ficar e aqui é o meu lugar. Então eu voltei para ficar e se Deus abençoar todas as coisas, vai ter próximo vídeos aí, esse mês ainda. Não vou prometer vídeos da semana não, mas vou me esforçar para ter todo mês aqui algum vídeo, tá bom? Deus vos abençoe e um grande abraço e um grande beijo no coração de vocês. Tá?